Você já teve aquela sensação inquietante de estar completamente perdido, como se estivesse vagando em um labirinto sem saída, onde cada escolha parece tão insignificante quanto a anterior? Essa sensação de vazio existencial não é apenas comum, pode ser o início de algo extraordinário. Carl Jung, um dos maiores psicólogos de todos os tempos, enxergava esses momentos não como crises a serem temidas, mas como portais para uma transformação profunda. Somente aquilo que somos realmente tem o poder de nos curar, dizia Jung. E talvez o que você esteja experimentando agora não seja um desvio do seu caminho, mas o próprio caminho se revelando de maneiras inesperadas. Imagine que sua alma não está perdida, mas está sendo redirecionada, como um navio que precisa mudar sua rota diante de uma tempestade iminente para encontrar águas mais seguras. O que parece caos pode ser, na verdade, uma reorganização necessária. O que se sente como vazio pode ser o espaço se abrindo para algo novo nascer. Esta é a perspectiva revolucionária que a psicologia profunda de Jung nos oferece. Uma forma completamente diferente de entender nossos períodos de confusão e desorientação. A verdade é que você não precisa temer este vazio. Talvez seja exatamente dele que nascerá sua verdadeira essência. Vamos juntos descobrir como transformar seu sentimento de estar perdido em um poderoso redirecionamento da alma. Quantas vezes você já se perguntou: o que estou fazendo com a minha vida? Ou existe algum propósito em tudo isso? Se você se identificou com essas perguntas, saiba que não está sozinho. Essa sensação de desorientação existencial é parte da experiência humana, um fenômeno tão antigo quanto a própria humanidade, mas que parece especialmente intenso em nosso mundo atual. Fragmentado e acelerado. Você acorda pela manhã e sente aquele peso no peito. Aquela sensação de que, apesar de todas as suas conquistas, algo fundamental está faltando. Você pode ter um bom emprego, relacionamentos estáveis, saúde razoável, mas ainda assim há um vazio que nada parece preencher. Como se você estivesse vivendo uma vida que não é inteiramente sua. Você segue os movimentos do dia a dia, mas por dentro uma voz silenciosa continua perguntando: é só isso? Para muitos de nós, essas crises existenciais são interpretadas como falhas, como sinais de que algo está errado. A cultura moderna rapidamente rotula esses sentimentos como depressão, ansiedade ou burnout, condições a serem consertadas o mais rápido possível. Tomamos remédios, buscamos distrações, corremos atrás de novas conquistas externas, tudo para silenciar aquela inquietação interna. Mas, e se olhássemos para essa experiência por outro ângulo? E se, como Carl Jung propôs, essa sensação de estar perdido for na verdade um chamado da sua alma, um convite para uma jornada mais profunda de autodescoberta e realização? E se esse vazio não for um problema a ser resolvido, mas um espaço sagrado se abrindo dentro de você, preparando o terreno para seu verdadeiro florescimento? Pense nas grandes histórias de transformação ao longo da história. Buda abandonou seu palácio e vagou por anos antes de encontrar a iluminação. Jesus passou 40 dias no deserto. Muitos santos e místicos descreveram suas noites escuras da alma como períodos essenciais de seu despertar espiritual. O poeta Rainer Maria Rilke aconselhava: não busque agora as respostas que não podem lhe ser dadas, porque você não seria capaz de vivê-las. E o importante é viver tudo. Viva as perguntas agora. Você já parou para pensar que talvez, apenas talvez, seu sofrimento atual não seja um desvio do seu caminho, mas o próprio caminho se revelando? Que cada sentimento de desorientação pode ser uma bússola apontando para algo mais autêntico? Que seu vazio pode ser o espaço necessário para que sua verdadeira essência emerja? A psicologia de Jung nos oferece um mapa para navegar por esses territórios desconhecidos da alma. Um mapa que transforma nossa percepção do sofrimento psíquico, mostrando-o não como um inimigo a ser combatido, mas como um guia, às vezes severo, mas sempre honesto, conduzindo-nos a níveis mais profundos de consciência e autenticidade,
Jung chamou esse processo de individuação, a jornada ao longo da vida para tornar-se quem realmente somos. É um caminho de integração psíquica e espiritual, onde partes fragmentadas de nossa personalidade são gradualmente reconhecidas, aceitas e harmonizadas em um todo mais completo. É a jornada do herói que todos somos chamados a empreender, não em terras distantes, mas nas profundezas de nossa própria psique. O que exatamente é esse processo de individuação que Jung descreveu? Em termos simples, é o caminho pelo qual nos tornamos indivíduos completos e integrados, não apenas personas sociais ou máscaras adaptadas às expectativas externas, mas seres humanos autênticos, vivendo a partir de seu centro mais verdadeiro. É o processo pelo qual o carvalho emerge do potencial contido na bolota, seguindo não um modelo externo, mas desdobrando o padrão único que já está inscrito em sua natureza essencial. A jornada da individuação não é linear nem previsível. Ela se move em espirais, às vezes retornando a questões que pensávamos ter resolvido, mas agora em níveis mais profundos de compreensão. Ela avança através de ciclos de perda e renovação, morte e renascimento simbólicos. E, crucialmente, ela quase sempre inclui períodos de profunda desorientação. Aqueles momentos em que nossos antigos mapas mentais não funcionam mais, mas os novos ainda não se formaram. Esses períodos de aparente estagnação ou confusão são fundamentais. São momentos em que o inconsciente está trabalhando intensamente, reorganizando nossas estruturas psíquicas, preparando-nos para o próximo salto em consciência, como uma lagarta no casulo que parece inerte, mas que está passando por uma transformação completa para tornar-se borboleta. Você consegue reconhecer esses momentos em sua própria vida? Aqueles períodos quando tudo parecia estar desmoronando, quando você se sentiu completamente perdido, apenas para descobrir meses ou anos depois que aquela crise foi um ponto de virada crucial, um redirecionamento que o colocou em um caminho mais verdadeiro. O que sua alma está tentando lhe dizer agora através desse aparente caos ou vazio que você experimenta? A jornada da individuação não é apenas um conceito abstrato, mas um processo vivo que se manifesta de formas concretas em nossa experiência cotidiana. Para compreendê-la melhor, precisamos entender a distinção crucial que Jung fazia entre o ego e o self. O ego é nossa identidade consciente, a parte de nós que diz eu. Ele inclui nossos papéis sociais, nossa história pessoal, nossas crenças sobre quem somos. Já o self é muito mais amplo. É o centro organizador de toda a psique, consciente e inconsciente, o núcleo mais profundo de nosso ser, que Jung frequentemente descrevia como tendo qualidades divinas ou sagradas. Em períodos de estabilidade, o ego funciona como uma espécie de gerente eficiente da nossa vida cotidiana. Mas há momentos em que o self, essa inteligência mais profunda dentro de nós, começa a pressionar por uma expansão da consciência, por uma expressão mais plena de nosso potencial. Quando resistimos a esse chamado, geralmente por medo ou apego às nossas velhas estruturas, é que começamos a sentir aquela inquietação, aquele vazio inexplicável, como se algo fundamental estivesse faltando. Seu ego quer estabilidade, previsibilidade, controle. Mas sua alma, seu self, quer crescimento, autenticidade, expressão plena. E às vezes, para que esse crescimento aconteça, estruturas antigas precisam desmoronar. Relacionamentos que não servem mais ao seu verdadeiro ser podem terminar. Carreiras que não expressam seus dons mais autênticos podem se tornar insuportavelmente vazias. Crenças limitantes sobre si mesmo podem ser desafiadas por eventos inesperados. Como você pode distinguir a voz do seu ego da voz mais profunda, do self? Experimente este exercício simples. Na próxima vez que estiver diante de uma decisão difícil, observe os pensamentos que surgem. Os que vêm carregados de medo, comparação social, obrigação, geralmente são do ego. O que vão? Pensar de mim. E se eu fracassar, preciso fazer isso para ser aceito. Já os pensamentos que trazem uma sensação de expansão, autenticidade e propósito, mesmo quando desconfortáveis,
frequentemente vem do céu. Isso me assusta, mas também me faz sentir mais vivo. Isso ressoa com algo profundo em mim, mesmo que desafie minhas zonas de conforto. Uma das ferramentas mais poderosas para navegar por períodos de redirecionamento é o trabalho com a sombra. Na psicologia junguiana, a sombra representa tudo aquilo que negamos, reprimimos ou não reconhecemos em nós mesmos, qualidades, emoções, desejos ou potenciais que foram considerados inaceitáveis durante nossa formação e que foram empurrados para o inconsciente. A sombra, dizia Jung, é aquilo que a pessoa tem, mas não quer ter. Aqui está o paradoxo fascinante. Muitas vezes, as qualidades mais vitais que precisamos para avançar em nossa jornada estão escondidas em nossa sombra. A agressividade saudável, que permitiria estabelecer limites claros. A vulnerabilidade, que possibilitaria conexões mais profundas. A criatividade selvagem, que foi domesticada para atender expectativas externas. O lado intuitivo, que foi sacrificado no altar da racionalidade. Durante períodos de aparente desorientação, nossa sombra frequentemente se manifesta com mais força através de sonhos perturbadores, emoções intensas aparentemente sem causa, reações desproporcionais a pessoas ou situações, ou comportamentos compulsivos que parecem ter vida própria. Esses momentos, embora desconfortáveis, são oportunidades preciosas para reconhecer e integrar aspectos negados de nós mesmos. Como você pode trabalhar com sua sombra de forma prática? Comece mantendo um diário de gatilhos emocionais. Quando você sentir uma reação emocional intensa, raiva, inveja, repulsa, pergunte-se: o que em mim está sendo ativado aqui? Que parte minha estou projetando ou negando? Frequentemente, o que mais nos irrita nos outros são qualidades que negamos em nós mesmos. O colega que você considera egoísta demais pode estar expressando uma capacidade de autocuidado que você reprime. A pessoa que você julga superficial pode estar manifestando uma leveza que você não se permite. Outro método poderoso é a técnica junguiana de imaginação ativa, um diálogo consciente com figuras ou aspectos do seu inconsciente. Encontre um momento tranquilo, feche os olhos e visualize uma figura que representa uma qualidade em sua sombra. Pode ser uma personagem de um sonho recente, alguém que despertou emoções intensas em você, ou simplesmente uma imagem que surge espontaneamente. Então inicie um diálogo interno. Pergunte a essa figura: quem é você? O que você quer me dizer? O que você precisa de mim? Você pode escrever esse diálogo, verbalizá-lo em voz baixa ou simplesmente mantê-lo em sua imaginação. O importante é manter uma atitude de curiosidade genuína, sem julgar ou censurar o que emerge. A integração da sombra não significa agir impulsivamente sobre todos os impulsos reprimidos. Esse seria um entendimento superficial e potencialmente destrutivo. Em vez disso, significa reconhecer essas energias, dar-lhes voz e expressão consciente e encontrar canais construtivos para manifestá-las em sua vida. Como Jung observou, não é tornando-nos perfeitos que nos individuamos, mas abraçando e integrando nossas imperfeições. Os benefícios de trabalhar com a sombra são profundos. À medida que aspectos anteriormente rejeitados são reconhecidos e integrados, uma enorme quantidade de energia psíquica, que antes era gasta em repressão, torna-se disponível para propósitos criativos e construtivos. Relacionamentos tornam-se mais autênticos, pois projetamos menos nos outros. Decisões tornam-se mais claras, pois não estamos mais sendo inconscientemente movidos por forças não reconhecidas. E talvez o mais importante, desenvolvemos uma maior compaixão, tanto por nós mesmos quanto pelos outros, ao reconhecer nossa humanidade compartilhada, com todas as suas complexidades e contradições. Outro conceito junguiano fundamental para compreender períodos de redirecionamento é a sincronicidade, coincidências significativas que não podem ser explicadas por relações causais convencionais, mas que parecem conectadas por significado. Jung desenvolveu esse conceito após observar como eventos externos
frequentemente pareciam espelhar processos psíquicos internos de seus pacientes, ocorrendo em momentos críticos de transformação. Você já experimentou aqueles momentos estranhos em que estava pensando em alguém e a pessoa liga? Ou quando um símbolo ou imagem aparece repetidamente em sua vida em contextos diferentes? Ou quando você tem um sonho significativo e no dia seguinte encontra algo na realidade externa que parece estar diretamente relacionado? Estas podem ser sincronicidades, momentos em que o mundo externo parece conspirar para chamar sua atenção para algo importante. Durante períodos de redirecionamento da alma, as sincronicidades frequentemente se intensificam. É como se, quando os canais habituais de orientação, lógica, planejamento, controle, se mostram insuficientes, outras formas de inteligência e orientação começam a se manifestar. As sincronicidades funcionam como sinais no caminho, indicações sutis da direção para a qual sua psique está naturalmente se movendo. Como você pode cultivar maior consciência das sincronicidades em sua vida? Comece mantendo o que Jung chamava de uma atitude simbólica, uma abertura para a possibilidade de que eventos ordinários podem carregar significados extraordinários. Observe padrões recorrentes, especialmente aqueles que despertam uma resposta emocional forte ou uma sensação de reconhecimento intuitivo. Mantenha um diário de sincronicidades por pelo menos 3 semanas, anotando eventos, sonhos, encontros ou coincidências que pareçam carregados de significado pessoal. Com o tempo, você pode começar a discernir padrões mais amplos, temas recorrentes que podem estar apontando para uma direção de desenvolvimento ou crescimento em sua vida. Os sonhos também funcionam de mãos dadas, com sincronicidades como instrumentos de orientação durante períodos de redirecionamento. Jung considerava os sonhos como comunicações diretas do inconsciente, expressando em linguagem simbólica aquilo que nossa consciência ainda não consegue articular claramente. Preste especial atenção aos sonhos que se repetem, aqueles com forte carga emocional, ou aos que permanecem vívidos mesmo após o despertar. Eles frequentemente contêm pistas sobre o próximo passo em sua jornada. Uma paciente de Jung certa vez relatou estar em um beco sem saída em sua vida, sentindo-se completamente perdida quanto à direção a seguir. Durante esse período, ela teve um sonho recorrente com um certo tipo de pássaro, pelo qual nunca tivera interesse particular. Poucos dias depois, caminhando sem rumo por uma livraria, um livro sobre ornitologia literalmente caiu da prateleira aos seus pés, aberto em uma página sobre aquela mesma espécie de pássaro. Intrigada pela coincidência, ela comprou o livro e descobriu que o autor morava em sua cidade. Impulsivamente, ela o contatou, o que eventualmente a levou a um novo campo de estudos e a uma carreira gratificante que nunca havia considerado anteriormente. O que parecia inicialmente um período de desorientação dolorosa revelou-se como um redirecionamento essencial para um caminho mais alinhado com sua natureza verdadeira. Esse exemplo ilustra como símbolos e arquétipos, imagens primordiais, que Jung identificou como parte de nosso inconsciente coletivo, frequentemente emergem como guias durante períodos de transição. Os arquétipos funcionam como padrões universais de experiência humana, manifestando-se em sonhos, mitos, contos de fada e sincronicidades de maneiras que falam diretamente às nossas circunstâncias individuais. Entre os muitos arquétipos que Jung identificou, a jornada do herói talvez seja a mais relevante para compreender períodos de redirecionamento da alma. Em praticamente todas as culturas, encontramos histórias sobre heróis que deixam o mundo familiar, enfrentam provações e desafios em terras desconhecidas e retornam transformados, trazendo dons ou sabedorias para sua comunidade. Joseph Campbell, influenciado por Jung, chamou isso de monomito, a história única subjacente a todas as histórias. Sua própria experiência de sentir-se perdido pode ser compreendida através desse prisma arquetípico. Você está no estágio da jornada do herói que Campbell chamava de o ventre da baleia, ou a noite escura da alma. É o momento em que as velhas certezas foram dissolvidas, mas as novas ainda não se cristalizaram.
É o tempo de gestação no casulo, aparentemente inerte, mas na verdade intensamente transformador. Outro arquétipo poderoso, que frequentemente emerge durante períodos de redirecionamento, é o do curador ferido. Este arquétipo encarna a compreensão de que nossas feridas mais profundas, quando enfrentadas conscientemente, podem se tornar fontes de cura e sabedoria, não apenas para nós mesmos, mas também para os outros. Como Jung observou, somente o médico ferido cura. Muitas vezes, os períodos mais desafiadores de nossa vida, aqueles em que nos sentimos mais perdidos, são precisamente os que nos oferecem os dons mais preciosos para compartilhar com o mundo, uma vez integrados. Como você pode trabalhar conscientemente com símbolos pessoais para orientar-se durante períodos de confusão? Comece identificando imagens, objetos ou temas que parecem surgir repetidamente em seus sonhos, fantasias ou sincronicidades. Talvez seja um animal específico, um elemento natural como água ou fogo, ou um objeto como uma chave, uma ponte ou uma porta. Uma vez identificado, explore esse símbolo através da técnica junguiana de amplificação, expandindo seu significado para além da associação pessoal imediata. Por exemplo, se o símbolo da árvore aparece com frequência, para você, comece investigando suas associações pessoais. O que árvores significam para você? Que memórias ou sentimentos elas evocam? Em seguida, amplie para significados culturais e universais. Como árvores são representadas em diferentes tradições e mitologias? Quais qualidades essenciais das árvores, enraizamento, crescimento, conexão entre terra e céu, podem refletir algo sobre seu próprio processo de desenvolvimento? Você pode ainda dialogar diretamente com o símbolo através da imaginação ativa. Visualize a árvore em detalhes e inicie uma conversa interna. O que você representa em minha vida agora? Que sabedoria você tem para compartilhar comigo? Registre as respostas que surgem, sem julgar ou censurar. Com prática, você pode desenvolver o que Jung chamava de um mapa simbólico interno, uma constelação de imagens significativas que funcionam como pontos de referência durante períodos de aparente desorientação. Talvez um dos aspectos mais profundos do trabalho junguiano seja a compreensão de que a integração de polaridades psíquicas é essencial para o desenvolvimento pleno da personalidade. Jung observou que a psique humana naturalmente se organiza em pares de opostos: masculino, feminino, luz, sombra, racional, intuitivo, ação, contemplação. O sofrimento neurótico frequentemente resulta da identificação excessiva com apenas um lado dessas polaridades, reprimindo ou projetando o outro. Durante períodos de redirecionamento, polaridades anteriormente negligenciadas frequentemente emergem, exigindo reconhecimento e integração. A pessoa que construiu sua identidade exclusivamente em torno da racionalidade e controle pode, de repente, se ver confrontada com fortes emoções ou intuições inexplicáveis. Aquele que sempre priorizou as necessidades dos outros pode sentir um súbito e imperioso impulso por autoexpressão. O indivíduo que se identificou primariamente com atributos masculinos como autonomia e assertividade pode descobrir um anseio por conexão e receptividade, qualidades tradicionalmente associadas ao feminino. Jung chamou essas polaridades dentro da psique de anima e animus, syzygy, e outros termos, dependendo das polaridades específicas. Ele via a tensão entre os opostos não como um problema a ser eliminado, mas como a própria fonte de energia vital e crescimento psíquico. Como ele escreveu: a energia psíquica só se move quando os opostos estão em tensão. Como você pode trabalhar para integrar polaridades em sua própria vida? Um método eficaz é o diálogo interno entre aspectos polarizados de sua personalidade. Identifique uma tensão significativa que você está experimentando. Talvez entre seu lado racional e intuitivo, ou entre seu desejo por liberdade e sua necessidade de segurança. Dê a cada polaridade uma voz e uma forma em sua imaginação. Então, convide-os a conversar, alternando entre as perspectivas,
permitindo que cada um expresse completamente sua posição e preocupações. O objetivo não é que um lado vença o debate, mas descobrir o que Jung chamava de terceiro caminho, uma perspectiva mais ampla que honra a verdade contida em ambas as polaridades. Este terceiro caminho não é um compromisso superficial, mas uma genuína transcendência da dualidade original. Uma nova posição que incorpora e transforma ambos os opostos. Um exercício prático para aplicar essa abordagem a decisões cotidianas é o que podemos chamar de método do tanto quanto, em vez do ou. Quando confrontado com uma escolha aparentemente binária, pergunte-se: como posso honrar ambos os valores aqui? Como posso encontrar uma solução que integre as verdades contidas em ambas as opções? Frequentemente, o caminho mais sábio não é escolher um lado da polaridade, mas desenvolver a capacidade de habitar o espaço paradoxal entre eles, mantendo a tensão criativa que gera nova vida e possibilidades. Os benefícios de integrar conscientemente as polaridades psíquicas são profundos e de longo alcance. À medida que abraçamos a plenitude de nossa natureza, incluindo aspectos anteriormente rejeitados, experimentamos maior flexibilidade psicológica, a capacidade de responder a diferentes situações a partir do modo de ser mais apropriado, em vez de ficar preso em padrões rígidos de reação. Desenvolvemos maior tolerância à ambiguidade e incerteza, qualidades essenciais para navegar com graça pelos inevitáveis períodos de transição da vida. E talvez o mais importante, acessamos uma sensação de completude e vitalidade, que surge não da perfeição, mas da integração consciente das muitas facetas de nosso ser. Durante períodos de redirecionamento da alma, é comum que sentimentos de medo, ansiedade e resistência surjam. O ego naturalmente resiste a mudanças profundas, especialmente aquelas que ameaçam sua estrutura atual. Muitos de nós fomos condicionados a ver a dúvida, a confusão ou o vazio como estados negativos a serem eliminados o mais rapidamente possível. Mas a sabedoria junguiana nos convida a uma atitude radicalmente diferente, uma que honra esses estados como partes necessárias do processo de transformação. Em vez de tentar escapar imediatamente do desconforto, podemos aprender a habitá-lo com consciência e curiosidade. O que essa experiência está tentando me ensinar? Que partes de mim estão pedindo para serem reconhecidas e integradas? Que crenças limitantes sobre mim mesmo ou sobre a vida precisam ser dissolvidas para que algo novo possa emergir? Jung falava frequentemente sobre a necessidade de ficar com a atenção dos opostos, tempo suficiente para que uma terceira possibilidade, anteriormente invisível, pudesse emergir. Essa capacidade de suportar a incerteza, o que os poetas românticos chamavam de capacidade negativa, é essencial para períodos de verdadeira transformação. Como a lagarta no casulo, precisamos passar por um estágio de dissolução antes que a nova forma possa se cristalizar. Esta é uma visão radicalmente diferente da compreensão convencional sobre como lidar com sentimentos de desorientação. Em vez de buscar soluções rápidas ou distrações, somos convidados a entrar mais profundamente na experiência, a prestar atenção cuidadosa aos sinais e símbolos que surgem, a confiar no processo mais amplo de transformação, mesmo quando não podemos ver claramente o resultado. Essa abordagem não significa passividade ou resignação. Pelo contrário, requer um tipo particular de ação, uma que combina receptividade atenta com participação consciente no processo de transformação. Jung descrevia isso como espera ativa, uma postura que honra tanto o mistério do inconsciente quanto a responsabilidade consciente de responder a seus sinais. Voltemos à metáfora do labirinto com que começamos. Visto de cima, um labirinto tem um padrão claro e significativo, um caminho que leva, através de voltas e reviravoltas aparentemente confusas, ao centro e depois de volta ao mundo transformado. Mas quando estamos dentro do labirinto, vemos apenas a próxima curva do caminho. Não podemos ver o padrão maior ou saber com certeza se estamos progredindo. Assim também é com nossos períodos de redirecionamento. No meio da experiência, frequentemente não conseguimos discernir o padrão maior ou propósito.
É somente em retrospecto que vemos como aquele período de confusão ou perda foi, na verdade, um ponto de virada essencial, preparando o terreno para um novo nível de consciência e integração. Uma das intuições mais profundas de Jung foi que o sofrimento psíquico, incluindo a dolorosa sensação de estar perdido, frequentemente contém o germe de sua própria cura. Como ele escreveu, o neurótico tem em si o potencial de sua própria cura, e o sofrimento é o convite para realizar esse potencial. Ou, em outras palavras, não há nascimento de consciência sem dor. Esta compreensão tem implicações revolucionárias para como abordamos nossos períodos de crise ou transição. Em vez de ver esses momentos como desvios infelizes de nosso caminho real, podemos reconhecê-los como partes integrais e necessárias da jornada maior de individuação. A escuridão não é o oposto da luz, mas o campo necessário do qual nova luz pode emergir. Pergunta-se então, como podemos cultivar a confiança necessária para atravessar esses períodos de aparente desorientação? Como podemos encontrar significado e propósito, mesmo nos momentos mais sombrios e confusos de nossa jornada? Jung enfatizava a importância de desenvolver o que ele chamava de eixo ego-self, uma conexão viva e dinâmica entre nossa consciência cotidiana e as dimensões mais profundas e sábias de nossa psique. Esta conexão não é estabelecida de uma vez por todas, mas cultivada gradualmente através de práticas que honram tanto a realidade da vida cotidiana quanto as dimensões mais profundas de experiência que transcendem o puramente pessoal. Meditação, jornalização reflexiva, trabalho consciente com sonhos, expressão artística e criativa, imersão na natureza, ritual significativo. Todas essas práticas podem fortalecer esse eixo vital. O essencial é a atitude subjacente, uma abertura para a possibilidade de que existe uma inteligência mais profunda operando em nossa vida, mesmo ou especialmente quando não podemos compreendê-la completamente com nossa mente consciente. Esta atitude não requer crenças religiosas específicas, embora possa certamente ser expressa através delas. Como Jung observou, religião é um relacionamento vivo com o que Jung chamou de o luminoso, aquelas dimensões da experiência que nos inspiram admiração, reverência e um senso de significado que transcende nosso entendimento racional. O que está sendo desafiado durante períodos de redirecionamento não é apenas nossa situação externa ou nossas crenças específicas, mas frequentemente nossa compreensão mais fundamental sobre quem somos e qual é nossa relação com o mistério maior da existência. É um convite para expandir nossa identidade, para incluir níveis de ser mais profundos do que aqueles com os quais normalmente nos identificamos. Uma metáfora útil é pensar na consciência como um iceberg. Nossa identidade consciente, o ego, é apenas a ponta visível, enquanto a maior parte de nossa psique permanece submersa, fora de nossa percepção cotidiana. Períodos de redirecionamento frequentemente envolvem uma mudança no nível da água, trazendo à consciência partes de nós mesmos que estavam previamente submersas. Essa expansão de consciência quase sempre requer um tempo de desorientação, um período em que as velhas estruturas de nossa identidade são dissolvidas ou relativizadas, criando espaço para uma nova configuração. Esse processo raramente é confortável, mas é essencial para nosso crescimento mais profundo. Como Jung afirmou, não há consciência sem discriminação de opostos, e é aqui que chegamos a uma das intuições mais profundas de Jung. O que parece caos do ponto de vista do ego, pode ser um movimento em direção à maior ordem e significado do ponto de vista do self. O que experimentamos como perda pode ser, em um nível mais profundo, um despertar para possibilidades mais amplas de ser e viver. Esta não é uma ideia abstrata ou filosófica, mas uma verdade prática que podemos verificar em nossa própria experiência. Pense nos momentos de maior crescimento e transformação em sua vida. Frequentemente eles não surgiram de períodos de estabilidade e conforto, mas de tempos de desafio, quebra de padrões familiares, perda de orientações antigas. A noite escura da alma, como os místicos a chamavam,
é frequentemente o prelúdio para um amanhecer mais radiante. Isto não significa que devamos buscar o sofrimento ou glorificá-lo, uma má interpretação comum das ideias junguianas. Pelo contrário, significa reconhecer que quando o sofrimento inevitavelmente ocorre, ele pode ter um significado e propósito além de nosso entendimento imediato. Nossa tarefa não é eliminar toda sombra e conflito, uma impossibilidade psíquica, mas encontrar uma relação mais consciente e criativa com eles. Como podemos, então, viver mais conscientemente nossos períodos de redirecionamento? Aqui estão algumas práticas concretas, inspiradas na psicologia junguiana. Primeiro, aprenda a diferenciar entre problemas a serem resolvidos e mistérios a serem vividos. Problemas, como consertar um carro ou resolver uma equação, têm soluções definidas. Mistérios, como períodos de transição profunda, não podem ser resolvidos no mesmo sentido, mas precisam ser habitados, explorados, vividos plenamente, como escreveu Rilke. Tenha paciência com tudo que está sem solução em seu coração e tente amar as próprias perguntas. Segundo, cultive uma prática regular de atenção aos seus sonhos. Mantenha um caderno ao lado da cama e registre-os, assim que acordar antes que se dissipem. Procure padrões, temas recorrentes, símbolos significativos. Os sonhos frequentemente oferecem orientação precisamente quando nossa consciência diurna está mais confusa. Terceiro, encontre formas de expressar simbolicamente sua experiência atual. Arte, escrita, movimento, música, qualquer forma de expressão criativa pode ajudar a externalizar e dar forma ao que está se movendo internamente. Jung mesmo era um ávido desenhista e pintor, criando mandalas como representações do processo de integração psíquica. Quarto, permita-se períodos regulares de solitude e silêncio. É no espaço quieto, longe das incessantes demandas e distrações do mundo moderno, que podemos ouvir a voz mais sutil da sabedoria interior. Como Jung observou, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Quinto, honre os rituais de transição. Todas as culturas tradicionais reconheciam a importância dos ritos de passagem, cerimônias que marcam e facilitam as grandes transições da vida. Em nossa sociedade, muitas dessas práticas foram perdidas, mas podemos criar nossos próprios rituais para honrar nossos períodos de redirecionamento. Um simples gesto simbólico, como queimar um pedaço de papel onde você escreveu o que está deixando para trás, ou plantar uma semente representando o que está emergindo, pode ajudar a ancorar e integrar o processo de transformação. Finalmente, talvez o mais importante, encontre maneiras de compartilhar sua jornada com outros. Jung enfatizava que, embora o processo de individuação seja profundamente pessoal, ele não deve levar ao isolamento, mas a relacionamentos mais autênticos e significativos. Encontre pessoas que possam testemunhar sua experiência sem tentar consertá-la prematuramente, que possam honrar o mistério do que você está vivendo. Como Jung escreveu, o encontro de duas personalidades é como o contato entre duas substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambas são transformadas. Quando olhamos para os grandes exemplos de transformação em nossa cultura, da lagarta à borboleta, da semente à árvore, do carvão ao diamante, vemos um padrão consistente: períodos de aparente escuridão, confinamento ou desintegração são frequentemente precursores necessários para o nascimento de algo novo e mais integrado. Como a semente que precisa morrer na escuridão da terra antes que possa brotar para a luz, também nós precisamos passar por tempos de dissolução e incubação para que novas possibilidades possam emergir. Esta compreensão não elimina a dificuldade real desses períodos, mas pode transformar radicalmente nossa relação com eles. Em vez de lutar desesperadamente contra o redirecionamento, podemos aprender a colaborar com ele, a reconhecê-lo como parte do movimento natural e inteligente de nossa psique em direção à integridade maior. Jung passou por sua própria noite escura da alma, após seu rompimento com Freud, um período de profunda desorientação que ele mais tarde chamou de seu confronto com o inconsciente. Durante esse tempo,
Ele desenvolveu muitas das técnicas e insights que formariam a base de sua psicologia analítica. Como ele escreveu sobre essa experiência: eu não sei o que estou vivendo. Não sei o que estou fazendo. Não sei o que deveria estar fazendo. Meu pé entrou nesta nova terra de um modo estranho. É precisamente esta humildade, esta disposição para não saber, para deixar ir as velhas certezas, para entrar no território desconhecido, sem um mapa predefinido, que permite que o processo de transformação se desenrole naturalmente. Como a lagarta no casulo não pode fazer a si mesma se tornar uma borboleta, também não podemos forçar ou controlar completamente nosso próprio processo de crescimento psíquico e espiritual. Podemos, no entanto, criar condições favoráveis para ele prestar atenção a seus sinais e símbolos e colaborar conscientemente com seu desenrolar. Isto não é resignação passiva ao destino, mas participação ativa em um processo que é simultaneamente maior que nós e profundamente íntimo à nossa natureza mais verdadeira. Como Jung colocou, livre-arbítrio é a capacidade de fazer alegremente o que preciso fazer. Estamos chegando ao fim de nossa exploração da jornada da alma segundo Jung, esta perspectiva revolucionária sobre o que significa estar perdido e ser redirecionado. Vamos sintetizar os principais insights que descobrimos. Primeiro, o que experimentamos como estar perdido pode ser, em um nível mais profundo, um redirecionamento necessário, um movimento da psique para corrigir um curso que não estava alinhado com nossa natureza mais verdadeira ou para nos levar a um nível mais profundo de consciência e integração. Segundo, o processo de individuação, o caminho para tornar-se quem realmente somos, não é linear nem previsível, mas frequentemente envolve ciclos de perda e renovação, morte e renascimento simbólicos. Períodos de desorientação são partes necessárias deste ciclo. Terceiro, ferramentas como o trabalho com a sombra, a atenção às sincronicidades, o engajamento com símbolos e arquétipos e a integração de polaridades psíquicas podem nos ajudar a navegar conscientemente por períodos de redirecionamento, transformando o que poderia ser apenas sofrimento em oportunidade para crescimento profundo. Quarto, a chave para este processo não é simplesmente consertar ou eliminar rapidamente sentimentos de estar perdido, mas aprender a habitá-los conscientemente, prestando atenção cuidadosa aos sinais e símbolos que surgem, confiando no processo mais amplo de transformação, mesmo quando não podemos ver claramente o resultado. E, finalmente, talvez o mais importante, o que parece caos do ponto de vista do ego pode ser um movimento em direção a maior ordem e significado do ponto de vista do céu. O que experimentamos como perda pode ser, em um nível mais profundo, um despertar para possibilidades mais amplas de ser e viver. Como Jung escreveu em uma de suas passagens mais inspiradoras: eu não sou o que aconteceu comigo, eu sou o que escolho me tornar. Esta é a essência da individuação. Não somos simplesmente determinados por nosso passado ou circunstâncias, mas temos a capacidade criativa de participar conscientemente em nosso próprio desdobramento, de transformar até mesmo nossas experiências mais desafiadoras em pedras angulares para um self mais integrado e autêntico. Então, da próxima vez que você se sentir perdido, desorientado ou no meio de uma transição dolorosa, lembre-se: talvez você não esteja realmente perdido. Talvez você esteja sendo redirecionado para algo mais verdadeiro, mais profundo, mais alinhado com quem você realmente é. Talvez o vazio que você sente não seja um sinal de algo errado, mas um espaço sagrado se abrindo dentro de você, preparando-se para receber novas possibilidades de ser e viver. Como Jung nos lembrou, sua visão se tornará clara apenas quando você olhar para dentro do seu coração. Quem olha para fora sonha. Quem olha para dentro desperta. Este é o convite da jornada junguiana: despertar para seu verdadeiro self, abraçar tanto a luz quanto a sombra de sua natureza e participar conscientemente no grande processo de transformação que é a vida humana em sua plenitude. Você não está perdido. Você está sendo redirecionado.
E este redirecionamento, por mais desconfortável que possa parecer no momento, pode ser exatamente o que sua alma mais profundamente necessita para seu próximo passo em direção à integridade e realização. Agora é a sua vez. Que aspecto da sua vida parece estar em redirecionamento? Que antigas estruturas estão se dissolvendo? Que novas possibilidades estão emergindo? Como você poderia colaborar mais conscientemente com este processo, em vez de resistir a ele? Que prática mencionada hoje você poderia incorporar em sua vida diária para navegar este período com mais consciência e confiança? Lembre-se das palavras inspiradoras de Jung. Sou o que escolho me tornar. A escolha de como você responde ao seu próprio redirecionamento, com resistência ou aceitação, com medo ou curiosidade, com desespero ou esperança, é talvez a escolha mais significativa que você pode fazer. Escolha sabiamente, escolha conscientemente e permita que o processo de redirecionamento o leve exatamente para onde sua alma mais profunda precisa ir.